A gente falou dessa tua trajetória, né? E, e como que surgiu o interesse também em estudar a população LGBTQIA+. Como é que tu entrou nesse meio, não só de estudo, mas também de atuação clínica, que eu sei que tu também trabalha e tem algum nível de ênfase nisso também. Aham. E eu comecei a pesquisar mais a partir do meu doutorado, né? Uhum, Quando eu estava desenvolvendo o programa e pesquisando programas de casais, principalmente no campo, né, das habilidades sociais conjugais, eu percebi que todos os estudos que estavam desenvolvidos até o momento só de habilidades sociais conjugais só era com casais heterossexuais, uma união de casamento formal e tudo. E aí, não, gente, isso aqui tem muitas lacunas abertas, né? Primeiro, você está estudando habilidades sociais conjugais em casais casados. Elas não aparecem só nesses casais. Segundo, apenas em casais heterossexuais. Elas não uhum, aparecem apenas em casais heterossexuais. E aí, quando eu fui ver outras possibilidades de estudo de casais do mesmo sexo, eu percebi uma série de problemáticas em estudos e de questões que ainda estão em aberto e dos desfechos negativos que aparecem. Por exemplo, o estresse de minorias, como que isso repercute, por exemplo, em índices de depressão, ideação suicida, ansiedade, uhum. o próprio estresse e outros transtornos, como transtornos induzidos por substâncias e outros que podem ter. E um problemão de saúde pública isso, e que não está recebendo atenção de ninguém, assim, tipo assim, não tinha ninguém estudando treinamento para casais do meu sexo. Aí eu, gente, não dá, né? Tem um problema, isso aí a psicologia precisa resolver isso. Foi Claro. quando também a minha orientadora e a orientadora falaram assim, Bruno, pela gente, tu faria o teu trabalho só sobre isso, Uhum. só sobre a população LGBTQIA+, e conduzir o programa só sobre isso. Mas eu insisti, falei, não, quero fazer dos dois. Então, no caso do programa, eu criei um programa para os dois grupos, né? Não só para um, Uhum. mas ali que comecei a estudar mais. E quando eu fui estudando mais sobre isso, eu fui vendo que é uma coisa que eu tenho é tipo uma curiosidade. Eu vou ler um estudo, se eu percebo que ali tem um déficit, eu tenho uma ideia. E aí eu fico com a ideia, Uhum. tento criar alguma coisa baseado É a nisso. mente do pesquisador mesmo, né? A mente pesquisador. E eu fico tendo muitas ideias. O lado bom é que hoje eu tenho um laboratório, né, com um grupo de pesquisa que eu Uhum. posso distribuir as tarefas, senão eu ia me internar, né, psiquiatricamente ali, e, sinceramente, mas só que eu consigo trocar, né, com o pessoal. E aí nisso eu fui percebendo limitações. Quando eu chego, por exemplo, na terapia de esquema, aí eu começo a atuar em terapia de esquema, e eu não acho um estudo em terapia de esquema para a população LGBTQIA+, não conheço Eu até o acredito que momento. o que tu publicou é o único, se eu não me engano, que realmente trata dessa questão. Por mais que a gente tenha agora com a Xiliu, que é uma das grandes pesquisadoras, ela tem apresentado bastante nos congressos mundiais de terapia do esquema sobre Uhum. realmente sobre diversidade sexual, ainda em termos de paper, que a gente vai falar, né, Isso. de artigo, de produção, porque isso é muito importante e Uhum. sei que muitos de vocês que estão escutando talvez entendam, mas para os que não entendam, a gente ter publicado evidências é fundamental para a gente poder argumentar até políticas públicas ou até mesmo intervenções que a Isso. gente pode estar fazendo com uma determinada população. Sem isso, a gente cai naquele achismo, a gente cai naquela pseudociência. E caindo em uma pseudociência, daí de novo, muitos interesses eles podem entrar ali de maneiras que não são tão condizentes com uma realidade. É verdade. E aí, embora, inclusive, nos congressos mundiais, acho que até já apareceram algumas palestras, né, Uhum. mencionando um pouco sobre a população, mas a nível de estudos, isso é um déficit, uma lacuna muito grande. Tanto que eu estou orientando agora uma mestranda que ela vai fazer isso. Nós estamos construindo um protocolo de intervenção em grupo para pessoas LGBTQIA+, a Que partir da terapia do legal. esquema. E aí, quando está nessa um primeiro estudo, é uma revisão de escopo, e justamente será uma revisão de escopo porque a gente não tem dados para uma revisão sistemática. Então, a Uhum. gente não consegue encontrar, por exemplo, artigos que consigam trazer uma substância, como tu falou, né? Eu conheço só o artigo que a gente publicou, por enquanto, de terapia do esquema para minorias, né? Artigo é o único. Ao menos é o único no momento que a gente fala em 2023, início de março de 2023. A gente tem Isso. capítulos de livros? Tem, mas aí de novo a gente tem que olhar a pirâmide de evidências e a gente vai ver que é um grau de evidência muito inferior a um.
é um artigo que ele é submetido a pares que vão avaliar e E, vão ver se é aceito ou não, né? exato, exato. E aí foi quando, vendo também as lacunas na TE, a gente propõe isso, né? Então, eu vendo uma forma de estudar, e aí eu também conversando com a Kelly, a gente percebeu que existia uma compreensão de funcionamento específico para grupos sociais minoritários, não Uhum, só pessoas LGBTQIA+, mas, por exemplo, pessoas pretas, pessoas com uhum, deficiência, quando a gente pega em certa perspectiva, as mulheres também, né? Então, grupos sociais minoritários que eles podem internalizar desse contexto sociocultural uma série de falas que às vezes são muito inconscientes, que não são de alguém específico, é muito difuso, porque é um contexto cultural uhum, e que mostra para a gente um modo crítico internalizado, que a gente nomeou de sociocultural, né, opressor internalizado, para entrar ali na categoria dos modos críticos internalizados. E aí uhum, viria uma diferença, né, um ponto ali de diferença que seria desses modos, que geralmente no modo crítico internalizado a gente consegue identificar a figura, né? Quem é aquela pessoa, né? Um pai, um uhum, professor, um irmão, enfim, alguém. uhum, Nesse modo crítico sociocultural, às vezes você não consegue identificar. É uma sociedade inteira, né, que uhum, fala sobre isso e que traz essa visão uhum, internalizada. uhum. E só para a gente deixar claro para quem não conhece, né, quando a gente fala de modos esquemáticos, são diferentes partes de nós mesmos. E quando a gente fala do modo crítico, a gente está falando principalmente de pensamentos que a gente tem, Uhum. na grande maioria de nós mesmos, com cunho crítico, punitivo, bem aquelas ideias negativas, que você é um ruim, que você é aquilo, você é incapaz. Esses são só alguns Isso. exemplos. E quando o Bruno fala isso, ele está falando muito dessa população que, se a gente for parar para pensar, né, Bruno, também é a população que é negligenciada da maior parte de estudos, porque daí a gente É. vai ver estudos de Delphi que falam sobre. Estudos de Delphi é um método de estudo, né, que a gente Uhum. vai ter falando sobre o futuro da psicologia e lacunas de psicologia e da terapia do esquema, e fala sobre essa questão de aspectos contextuais, quais os contextos de pesquisa que a gente está avaliando. E se a gente for Isso. olhar historicamente, quem é a população de estudos são homens brancos do hemisfério norte. E ok, é importante estudar isso, mas também é importante estudar outras populações, até mesmo para a gente ver se as problemáticas são as mesmas, ou se não são, ou se também são e se somam outras, para a gente poder entender. Porque senão a gente cai novamente naquele achismo.